E aí galera, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar o Zerform no PowerPoint, mas com uma aplicação específica só para mostrar mais ou menos como funciona, que é fazer um show de perguntas, né? Então eu teria aqui quando eu clicasse em cima do grupo 1, viriam algumas perguntas, o grupo 1 teria que responder, se eu clicasse em cima do grupo 2, o grupo 2 teria que responder. Eu estou usando esse exemplo porque eu quero mostrar algumas coisas de Zerform que eu não mostrei no meu vídeo original. Então se você não manja nada de Zerform, veja meu vídeo original, está na descrição, porque aí você vai entender algumas características mais gerais do Zerform que eu não vou entrar em tantos detalhes aqui nesse vídeo. O que eu quero mostrar nesse vídeo é como configurar o Zerform, digamos assim, colocar uma função dentro dos elementos desse userform, né? Então, ir de um userform para o outro, fechar ele, que acontece apertar um botão com uma alternativa clicada, message box e mostrar um pouquinho de condicionais no VBA. Então eu já vou entrando no meu VBA, ou você pode entrar pela aba desenvolvedor, se você tiver a aba desenvolvedor habilitada e vir aqui em Visual Basic, ou você pode já apertar Alt F11 e abrir seu VBA. Eu queria ressaltar duas coisas, né? A primeira delas é que programação é uma coisa muito livre, então eu tendo a fazer programações simples. Eu prefiro programações muito mais simples e me irritam tanto quando eu vou procurar algum tipo de dica de VBA na internet, o cara coloca um exemplo muito complicado lá e você não consegue entender a função. Então eu tento fazer as funções bem simples, mas como funções, códigos são uma coisa bem livre, você escreve do jeito que você quiser. Se tiver alguma ideia para o que eu mostrar aqui nesse vídeo e vocês terem uma outra maneira de fazer, postem embaixo aí, eu vou ficar super feliz de ver como vocês estão fazendo. Mas enfim, cada um é livre para fazer do jeito que quiser. Eu vou tentar fazer do jeito mais fácil possível. E outra coisa é que o vídeo vai ser um pouco longo, porque eu quero mostrar detalhe por detalhe do que eu quero mostrar nesse vídeo, que é eu fazer um questionário. Então a primeira coisa que eu vou fazer, como eu quero duas perguntas para cada grupo, eu vou inserir 4 userforms. Mas antes de inserir 4 userforms, eu vou vir aqui, eu vou configurar meu primeiro userform da maneira que eu quiser. Tipo, como é que vai ficar a minha configuração de perguntas. Então eu vou vir aqui, selecionar esse A aqui, que vai ser onde eu vou escrever a minha pergunta. Colocar 3 opções. Pá, pá. Eu vou colocar 2 botões, onde seria um... Opa, botão errado. 2 botões, sendo que se você apertasse esse botão, por exemplo, seria um OK, iria para o outro userform. Isso aqui seria tipo um botão cancelar. Vou mostrar mais para frente como fazer isso. Bom, agora eu vou escrever o que eu quero em cada um deles, né? Eu posso fazer isso de duas maneiras. Ou eu clico uma vez e clico a segunda vez depois de um tempo. Não clica duas vezes, então vai mostrar a parte de fazer o código para o determinado objeto do seu userform. Então, quando você quer escrever o que está dentro do userform, você clica uma vez, depois clica outra vez depois de um tempo. Ou você vem aqui na parte de propriedades e escreve o que você quiser aqui no caption. Eu prefiro escrever aqui para ter mais ou menos uma noção do tamanho, né, do que estou escrevendo. Então, vou colocar uma pergunta bem tosca. Então, quanto é 2 mais 2? E aqui colocar as opções, mesma coisa. Ou eu escrevo aqui ou aqui no caption. Então, eu vou colocar 4, 2 e colocar 3 aqui. E aí aqui nos meus botões de opções eu vou colocar OK. E aqui eu vou colocar cancelar. Agora eu vou alterar o tamanho das letras dentro desses objetos. Eu faço como? Eu venho aqui nas propriedades. Ou você pode vir aqui em fonte e já vir direto na parte quando está listada aqui em alfabético, ou categorizado. Eu acho categorizado mais fácil de achar as coisas. Então eu venho aqui em fonte. Não vou alterar o tipo de fonte, só vou aumentar o tamanho dessa letra. Eu vou colocar 22 aqui, acho que é um tamanho justo. E aumentar meu negocinho aqui, minha abinha. Pronto. Agora selecionar todos esses daqui também eu vou aumentar o tamanho, vou colocar 12. É um tamanho bem justo. Agora, poxa, ficou tudo desorganizado aqui, ficou tudo muito feio, né? Então o que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou colocar isso aqui para o canto e ajeitar no lugar que eu quero. E aí aqui tem algumas ferramentas para você deixar mais organizado. Acho que eles fizeram isso por causa de quem tem meio pouco de toque, né? Então você pode vir aqui no formatar, vão ter várias opções aqui para você deixar as coisas mais alinhadinhas, bonitinhas. Então, no alinhar aqui, vou alinhar todos em relação à esquerda. Então você vê que todos estão alinhados aqui à esquerda.
Agora, vou aumentar o tamanho desse botão aqui. Nossa, ficou muito grande. Diminui. Agora eu vou colocar, selecionar esses dois. Em vez de ter que vir aqui, selecionar e tal, e tentar fazer do mesmo tamanho, já posso vir aqui em formatar. Então eu criar o mesmo tamanho, largura e altura ambos. Pronto, agora os dois estão com o mesmo tamanho. E agora a distância entre essas coisas aqui. Poxa, eu não gostei da distância entre elas, então eu venho aqui, seleciono uma... Nossa, vou ter que alinhar de novo, mas beleza. Então deixa eu vir aqui, formatar, alinhar, esquerda. E agora eu vou colocar aqui, formatar, espaçamento vertical. Então, criar igual. Você vê que aqui, ó, perfeito. Agora eu venho esses dois aqui, vou dar uma alinhada no superior deles e passar aqui para cima. É que eles já estão meio que no centro do negócio. E vou diminuir o tamanho do meu user form. Deixa eu colocar isso aqui agora no centro. Eu não encontrei uma maneira muito fácil de fazer isso, de deixar isso no centro, mas no olhômetro dá pra deixar bem razoável aqui. Pronto, criei meu primeiro user form que vai servir de base, né, para os meus outros user forms. Eu nunca consegui, isso se vocês souberem fazer e escreverem nos comentários, nunca consegui copiar o user form inteiro e colar aqui o user form inteiro. Eu consigo copiar o que está dentro dele, dentro de outro user form, mas eu não consigo pegar esse user form e colocar ele inteiro aqui. Então eu vou inserir outro user form, vou colocar um tamanho X aqui, vou pegar o que está no conteúdo desse user form, dar um Ctrl C, vim aqui no segundo, vou vir aqui, você vê que ele já ficou meio que centralizado dentro do meu user form, né? Então eu vou lá, seleciono o tamanho que eu quero para o meu user form e pronto. Aí agora você vem aqui em alfabético e dá uma olhada no tamanho do seu user form. Então ele tem que colocar uma altura aqui, height altura, então eu vou colocar 242. E a largura, que é o width, vou colocar 335. Então você anota esses dois valores em algum lugar, 242 e 335. E pronto, agora você vai fazer todos os outros baseados nesse tamanho aí. Então eu vou inserir um outro user form e inserir mais um user form. Então antes de você colar, você vem aqui no width e coloca lá 335, que é o que era daquele que a gente tinha colocado. Caramba, aí user form 3 e o height era 242, né? 242. Pronto, vou dar um Ctrl V. Aí você nota que o user form 2 e o user form 3, não. Deixa eu deletar isso aqui. Agora dá um Ctrl V, pronto. Aí agora o user form 2 está igualzinho ao user form 3, tipo a localização das coisas, ficou tudo mais organizado. Faço a mesma coisa que o meu user form 4, então eu venho aqui em 242 e aqui eu coloco 335, dou um Ctrl V e no user form 1 eu faço delete isso daqui, vou lá em 335 no width e 242 na altura. Por que eu faço isso? Porque eu gosto de deixar as coisas bonitinhas, né? Esse é um saco, na verdade. Agora você vê que todos eles estão bonitinhos. Então o que eu sugiro fazer? Pega o primeiro user form, coloca os elementos que você quer aqui dentro, organiza eles direitinho que nem eu organizei. Aí pega um segundo user form, coloca eles direitinho, escolhe um tamanho para o user form e dá um colar nele. Aí depois todos os outros você coloca a mesma largura e mesma altura do user form e dá um Ctrl V com o que está dentro. Aí você vai ter todos os user forms, todos eles bonitinhos. Bom, agora que eu tenho 4 user forms, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que nomear esses user forms. E quando eu falo nomear, eu já falei isso no outro vídeo, é diferente disso daqui. Isso aqui nada mais é do que um título. Você vai olhar lá o user form e nada mais é que um label que nem esse aqui, conta 2 mais 2. Aqui eu vou escrever no caption, aqui no user form 1, e vou escrever pergunta. Quando você for chamar um user form, ele não vai chamar pelo título dele, ele vai chamar pelo nome dele, que é isso daqui, e que é o que aparece aqui em cima. Então, já vou dar um nome para ele, vou dar de per1 group 1.
Eu vou fazer a mesma coisa com os outros, né? Vou vir aqui no caption, escrever pergunta e vou vir aqui e dar um nome para ele. Então vai ser per2 grupo 1 e assim por diante. Então, no meu userform 3 sai isso no meu userform 3, colocar per1 grupo 2, vir aqui e colocar pergunta e por fim no meu userform 4 colocar aqui per2 grupo 2 e aqui colocar pergunta. Agora eu vou escrever as perguntas, né, dos outros. Vou deixar o primeiro como conta 2 mais 2. Então, vou aproveitar as minhas alternativas. Então, vou colocar 2 mais 1. Já tem uma resposta certa ali. 1 mais 1. Opa. 1 mais 1. E aqui eu vou colocar 2 mais 3. Vou escrever um 5 aqui. Beleza, agora vou salvar isso daqui. Lembrando que quando você for salvar, você tem que salvar o arquivo como se ele fosse macro, tipo um PowerPoint habilitado para macro. Se você salvar o PowerPoint no arquivo normal, pptx, você vai perder tudo. Então, eu vou continuar salvando meu arquivo com uma apresentação. Não, na verdade, não. Pronto. Então eu vim aqui, vou salvar ele como pptxm, que é a apresentação habilitada para a macro do PowerPoint. Senão, se você não salvar desse jeito, você perde daquilo que você fez na macro. Então vou dar um salvar aqui. É bem útil saber disso, né? Bom, agora eu vou configurar os botões, né? Eu vim aqui e vou clicar 2 vezes nesse cancelar. Por quê? O que eu quero fazer com esse cancelar? Ele fecharia esse userform. Então, para você mostrar ou fechar um userform, você usa a seguinte função. Você vem aqui e escreve o nome da userform. Então, no caso aqui, pergroup 1, ponto. Quando você aperta ponto, ele aparece vários tipos de funções que você pode utilizar para esse userform. Dentre elas tem hide, que é tipo fechar. Ou esconder, né? Depende do que você pense na sua vida. E show, que é aparecer. Então eu quero que quando apertar aquele botão cancelar, ele dê um hide. Só para vocês verem como funciona, eu venho aqui, dou um play, né? Apertar o cancelar aqui, ele vai fechar a meu userform. Vou fazer a mesma coisa para todos os outros. Per1 group 2.hide. Vim aqui a mesma coisa para esse daqui, per2 group 1.hide e per2 group 2.hide. Bom, já configurei meus botões de cancelar em todos os meus userforms. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero fazer com que, poxa, se eu tiver apertado esse daqui, que é a opção certa, e apertar OK, ele fale assim, poxa, mande uma mensagem, vocês acertaram, e pule para a próxima pergunta, porque essa aqui é a primeira pergunta. Então eu venho aqui e eu não clico em nenhum dessas alternativas aqui. O que eu faço é nomear a alternativa correta. Então, eu vou vir aqui, você vê que eu cliquei no label, vou vir aqui, eu vou colocar per1 group 1 certa e vou nomear esse label. Então, eu vim aqui, agora eu vou clicar em OK, porque eu quero fazer o quê? Só se isso aqui tiver apertado e eu apertar OK, ele vai falar, acertou. Se eu tiver apertado 2, ele vai falar, não, errou. Mas mesmo assim ele continua indo para a próxima pergunta. Então eu vou colocar uma condicional. Se tiver aquele botão estiver acionado, eu vou ter uma ação. Se aquele botão não estiver acionado, vou ter outra ação. Então eu vou colocar um if, né, que é uma condicional. If per1 group 1 certa ponto. Aí você vê que vai aparecer outras opções, porque eu estou colocando os tipos de ações desse botão de opção. Colocar ponto value
Então o valor dele igual a true, que significa que ele está habilitado, aquele botão de opção. Then, então, message box, vou colocar um message box, vou colocar um textinho, vai aparecer um textinho bonitinho, certo? Else, ou seja, se não tiver, se não for true esse valor aqui, se aquele botão não estiver habilitado, se tiver respondido a pergunta errada, message box errado. And if. E aí agora eu vou dar um hide nesse user form, então vai ser per group ponto hide. Mas eu quero que ele comece a segunda pergunta, então apareça a segunda pergunta. Então per group 2.show. Então vamos ver se funcionou, eu espero que funcione. Vamos lá, dar um play. Então quanto é 2 mais 2? Apertar um 4 aqui, ok, aparece uma message box, certo? Você pode configurar essa message box, vai ter um vídeo sobre isso. Vou dar um ok aqui, e aí agora ele aparece a segunda pergunta para o grupo 1. Perfeito, nada muito complicado em relação a isso, só queria mostrar que dava para fazer isso. Então eu vou fazer a mesma coisa para a segunda pergunta do grupo 1, né? Será que eu mudei para certo aqui? Então é per não, é per 2 grupo 1 aqui no caso, né? Eu tinha errado, vamos salvar, então per 2 grupo 1. Vou fazer a mesma coisa aqui, então eu vou nomear esse botão de opção com uma pergunta, com uma alternativa certa. Então eu vou lá e escrevo per 2 grupo 1 certa. Pá. Agora eu vou vir aqui e vou fazer a mesma coisa com o meu botão de OK. If per 2 group 1 certa e ponto value igual a true, then message box certo, else message box errado. And if, e aí per 2 group 1 ponto hide. Que aí já vai ter terminado as perguntas do grupo 1. E aí eu poderia fazer a mesma coisa para o segundo grupo, mas eu não vou fazer porque é exatamente a mesma coisa. Então para você configurar um botão de opção para ele fazer uma determinada ação, se o botão para indicar para o VBA que esse botão de opção está habilitado, você coloca ponto value igual a true ou ponto value igual a false, dependendo da ação que você quer fazer. Aí agora eu quero habilitar para quando eu clicar no grupo 1 aqui na minha apresentação apareça, né, o user form. Eu mostrei isso no outro vídeo sobre user forms, que você tem que criar um módulo, né? Senão o user form por si só não é uma macro, então você tem que criar uma macro para chamar esse user form. Então eu vou inserir um módulo aqui, uma public sub chamar. Então per group 1.show. Pronto, nada mais do que isso, sucesso. Deixa eu salvar de novo, gosto sempre de salvar meu arquivo. Então eu venho aqui, seleciono o meu grupo 1, vou inserir aqui em cima a ação, colocar executar macro chamar. Então vamos lá, vamos fazer nosso show de perguntas que você pode fazer para os seus alunos ou para alguma pessoa. Eu fiz aqui uma animaçãozinha só para zoeirinha. Ficou bem porca, mas tudo bem. Aí eu vou lá, vou clicar no grupo 1, vai aparecer a minha pergunta, a pessoa vai responder. Vamos supor que ela respondeu 2, então ela errou. Dá um OK, errado. Foi para a segunda pergunta. 1 mais 1, 2, OK, certo. Fechou. Sucesso. Aí eu iria para o segundo grupo, faria a mesma coisa. Dá para você até fazer um placar e depois mostrar esse placar, mas aí o vídeo ficaria mais longo do que ele já está, com uns conceitos um pouco mais complicados. Eu gostaria de tratar em outros vídeos. Então, eu queria mostrar para vocês um exemplo de como utilizar o userform na apresentação do Excel, no PowerPoint, para fazer um questionário.
E aí, se quiser deixar mais complicadinho, mais bonitinho, como eu deixaria se eu fosse apresentar isso daí, como eu já fiz algumas vezes, aí tem que usar um pouco mais de habilidade, o vídeo seria muito longo e eu prefiro deixar do jeito que tá. Qualquer crítica, sugestão ou comentário, por favor, comentar aí abaixo. Obrigado e até a próxima, galera. Valeu!